Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje esta Santa Missa da quinta-feira da 25ª semana do Tempo Comum. E no dia de hoje, a liturgia nos apresenta o drama de Herodes diante de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem que Herodes, ele tinha uma admiração muito grande por nosso Senhor Jesus Cristo, por São João Batista, porque João Batista era justo, era um homem santo, tinha uma vida reta, conforme os mandamentos de Deus. Mas por um outro lado, Herodes também tinha muito ódio de João Batista, porque a pregação de João Batista, a sua vida, de uma certa forma, incomodava a vida pecaminosa que Herodes vivia. E, por uma questão de respeito humano, de aparência, infelizmente Herodes acabou mandando degolar São João Batista. E aqui tem aquela belíssima interpretação que eu gosto muito, que diz: embora João Batista teve a cabeça degolada, quem perdeu a cabeça não foi João Batista, mas foi Herodes, porque trocou a verdade para viver no pecado. E é exatamente nessa preocupação que hoje o Evangelho nos relata. Herodes preocupado: quem é esse Jesus? Uns estavam falando que é João Batista que ressuscitou, que era Elias, que era não sei quem, e ele preocupado. E o Evangelho dizia, e procurava ver Jesus. Herodes queria ver Jesus, não porque queria ser seu seguidor, seu discípulo, mas exatamente para matá-lo. Porque à medida que Jesus ele vai aparecendo, as outras realidades vão desaparecendo. Afinal, foi isso que João Batista dizia: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Aqui, meus irmãos e minhas irmãs, nós podemos destacar um pecado de Herodes, que é um pecado que muitas vezes toma conta do nosso coração, que é o pecado da vaidade. Como nos disse a primeira leitura: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E o que é vaidade? A vaidade é a vanglória. É aquela pessoa que está preocupado com a sua aparência. Vale ressaltar que na vida espiritual, se nós não cuidamos de um vício, ou seja, de um pecado, principalmente os pecados capitais, aquele pecado vai gerando outro pecado e assim por diante. Assim como na prática das virtudes. Se nós procuramos viver as virtudes, domingo eu falei bastante da prudência, virtude da humildade, as teologais, a fé, a esperança e caridade, nós vamos tendo uma vida virtuosa. E uma virtude vai nos levar automaticamente a outra virtude. Mas o contrário acontece a mesma coisa. A vaidade é filha da soberba, porque no fundo existe ali uma grande falta de humildade. Mas vamos ver como que uma pessoa vaidosa se comporta. Uma pessoa vaidosa, ela está preocupada com a sua aparência, porque no fundo ali existe uma criança machucada, uma criança que quer ser reconhecida, uma criança que quer ser vista. Por isso que ela sempre quer um palco, ela quer se aparecer, ela quer mostrar, ela sempre está preocupada com a sua aparência, mas por dentro não existe nada. E se nós não tomarmos cuidado com o pecado da vaidade, vai nos levar ao pecado da hipocrisia, que é nos convencer daquilo que nós somos, e depois vai nos levar também para um pecado diabólico chamado vaidade, onde nós ficamos tristes diante da felicidade dos outros, e por causa dessa tristeza nós fazemos mal para as outras pessoas, desejamos mal. É a perversão daquelas mentes que são vaidosas. Então o vaidoso, no fundo, ele se esquece de quem ele é. Ele se preocupa com tantos olhares, mas se esquece daquele único olhar que ele tem que se preocupar na sua vida, que é o olhar de Deus. Olha que interessante isso. Se esquece do olhar de Deus e se preocupa com o olhar das outras pessoas. Aí aquela pessoa que faz tudo, ela preocupa com as coisas dessa vida, preocupa com as coisas desse mundo, fica igual Marta, agitada com seu trabalho, e esquece do principal, que é buscar as coisas do alto, que é buscar as coisas do céu. Tudo para manter a sua aparência. Vocês querem ver uma pessoa vaidosa sofrer? Quando ela faz uma coisa e nós não reconhecemos, ou quando aparece uma outra pessoa para competir com ela.
Meu Deus do céu, aquilo gera uma tristeza no coração dela. Veja só, eu fiz uma coisa e ninguém viu, ninguém me deu parabéns, ninguém elogiou, ninguém me ama, ninguém me quer. Esse é o preço que eu pago, né, de nunca ser amado de verdade, como diz uma música por aí. Então é a atitude da pessoa que é vaidosa. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser vista. Algumas citações de São José Maria Escrivá que nos ajuda a meditar um pouco mais o pecado da vaidade. Ele diz o seguinte: pouco firme é teu caráter, que ânsia te meteres em tudo, obstina-te em ser sal de todos os pratos, e não te zangues se te falo claramente. Tem poucas graças para ser sal, e não é capaz de desfazer-te e passar despercebido à vista como esse condimento. Então a pessoa vaidosa, como nos diz aqui São José Maria Escrivá, ela quer ser o sal, ou seja, ela quer ser o manda-chuva, ela quer se intrometer em tudo, ela quer dar opinião em tudo. Por quê? Porque ela quer ser vista, ela quer ser reconhecida. E muitas vezes nós não temos capacidade para isso, né? Queremos passar percebido, mas passamos despercebido. Outra citação de São José: a tua própria inexperiência te leva a essa presunção, a essa vaidade, a isso que tu julgas que te dá um ar de importância. Corrige-te, por favor. Nécio e tudo, pode chegar a ocupar cargos de direção, mas de um caso sem ter visto, e se não te persuardes da tua falta de dotes, te negarás a escutar os que têm dom de conselho, e dá medo pensar do mal que fará o teu desgoverno. A pessoa vaidosa, ela nunca escuta ninguém, como eu falei para vocês, porque existe uma falta de humildade. E as pessoas que aspiram ao poder, que estão no poder, elas correm essa grande risco, essa grande tentação de serem vaidosas. E uma vez que estou no poder, eu sei o que eu faço. Porque no fundo, a pessoa não preocupa com o bem, com a caridade de todos. Ela preocupa com a sua imagem. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho poder. Eu sou o chefe, eu sou o coordenador, sou a coordenadora, sou a presidente desse órgão, não sei do que. Aí por isso que São José diz: eu não quero nem pensar uma pessoa dessa que está no poder e não escuta o conselho de ninguém. E por fim, São José Maria Escrivá nos diz também: a tua caridade é presunçosa, de longe atrás tem luz, de perto repeles, falta-te calor, que pena. Então isso é próprio da pessoa vaidosa. Quando nós não conhecemos, nós nos encantamos por ela, até nos apaixonamos e queremos estar perto. Mas quando nós estamos perto, quando nós conhecemos realmente quem é a pessoa, que geralmente são pessoas tóxicas, nós nos afastamos. Por isso que falta esse calor do amor de Deus, esse calor da humildade. Porque uma pessoa, quando está no caminho da santidade, ela atrai. Os outros sempre querem estar perto dela. Mas aquelas pessoas hipócritas, falsas, vaidosas, que buscam a própria glória, elas só atraem, porque é atraente. Mas quando a gente chega perto, acaba espantando. Eu me lembro que um dia, não posso identificar nome, porque a maioria de vocês pode conhecer essa pessoa. Eu, não foi por maldade, né? Cheguei para uma pessoa assim e falei bem assim: nossa, fulano, mas ultimamente você está tão apagado, né? Que é uma pessoa de rede social, né? E inclusive eu não comentei para vocês, a rede social é um grande lugar onde as pessoas vaidosas estão presentes. Aí eu falei: nossa, fulano, né? Você está tão apagado, não te vejo. Aquela pessoa ficou perturbada, falou assim: não, padre, é por causa disso, é por causa daquilo. Passou um tempo, essa pessoa me encontrou e perguntou: Padre Marco, você viu algumas coisas minhas por aí? Você viu umas coisas que eu fiz? Falei: não, eu não vi nada. Então a pessoa preocupada com a sua aparência. E se você não enxerga a aparência, aquilo que ela faz, você acaba machucando aquela pessoa. Agora, qual que é o remédio para a nossa vaidade? Primeiro, sermos humildes,
aceitarmos como nós somos, com as nossas qualidades, com a nossa vocação, com aquilo que Deus nos concede. E lembrar sempre que a nossa única preocupação tem que ser apenas com o olhar de Deus, e não com o olhar das pessoas. E como nos diz aquela canção, né, se for possível cantar hoje, na hora da comunhão da irmã Glenda, entendeu? É aquela canção que nos diz, né, se compreendêssemos, né, como te amo, ou seja, como que Deus nos ama, nós deixaríamos de mendigar qualquer amor, de buscar aquilo que não pode preencher o nosso coração. Então é assim que nós venceremos a vaidade, fazendo as coisas por amor a Deus, não para sermos vistos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.